Domingo, 11 de junho de 2023, uma data histórica para o futebol amazonense, porque neste domingo aconteceu a primeira edição do confronto Gavionça no Campeonato Brasileiro da Série C. Sim, foi a primeira vez que esse jogo aconteceu válido em uma competição nacional, pessoal. E eu vou falar sobre isso, mas antes, é claro, roda a vinheta. Para você que está conhecendo agora o nosso canal, faço um convite para você, hein? Não deixa de se inscrever. Facinho, 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 tem um botãozinho vermelho aqui, inscrever-se, você vai lá, clica e pronto, você já está aqui acompanhando o nosso canal. Não esquece também de deixar o teu comentário. Diz aí o que você achou da vitória do Amazonas Futebol Clube, o que você achou da derrota aí do Manaus Futebol Clube, o que você está achando dessa Série C, porque cada comentário que você deixa aqui, o YouTube vai entendendo aqui que o nosso conteúdo é relevante e vai fazer esse conteúdo chegar para muito mais gente. E é claro, deixa o seu like ou dislike também, não tem problema se você ao fim do vídeo não gostar, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu decidi gravar esse vídeo em duas partes, uma parte dedicada ao Manaus Futebol Clube, essa parte que a gente está agora, e a outra também ao Amazonas Futebol Clube, que você pode acessar aqui com o link na descrição. Vamos falar de Manaus agora, pessoal, porque nesse domingo 11, aqui, terminados os jogos, a rodada ainda não terminou, mas o Manaus aqui ele está na 14ª posição com 9 pontos conquistados. A distância aqui para a zona de rebaixamento, onde pelo menos aqui nessa noite do dia 11, temos aqui o Remo, o Pouso Alegre, o Paysandu com 8 pontos, o Aparecidense com 6, mas aí um ponto aí separando realmente o Manaus dessa zona de perigo. Mas eu queria falar aqui de dois aspectos assim que soltam os olhos da gente quando a gente assiste um desempenho, uma performance do Manaus Futebol Clube ao vivo. Não diria assim que solta os olhos, na verdade às vezes sangra os olhos, é um negócio horrível o quanto o Manaus tem dificuldade de fazer gols. Vou colocar aqui alguns lances aqui para vocês verem dessa partida contra o Amazonas Futebol Clube. E entra o Capa até para fazer uma dobradinha. Olha a chegada do Manaus, vai pintar o empate, não pinta não. Errou! João Lucas perdeu! Errou! Bola na entrada da área, Capa ajeitou. Renan, a pancada pro gol, espalma Edson! Rebote do Capa, cruzamento na área, bom, olha o toque, a bola vai entrando, perdeu! Errou! Felipe Baiano, na pequena área. Errou! Errou! Bom, como vocês puderam ver, o Manaus, ele consegue criar, ele consegue fazer contra-ataque, ele consegue fazer transições, só que aquela coisa, a impressão que dá é sempre a mesma, você vai chegar com aquela cavalaria lá na frente, mas na hora de ter alguém para colocar aquela bola para dentro, ali não tem, sabe? O cara pega, o cara ajeita, o cara ginga, o cara não sei o quê, mas na hora de colocar a bola para dentro, não vai, simplesmente não vai. Então, é um sinal de alerta. O clube precisa contratar um centroavante, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não é possível que o Manaus não consiga achar um centroavante no mercado. Se a gente for, daqui a pouco começa o peladão, tenho certeza que tem cara ali que consegue fazer gol, bicho, entendeu? Os caras vão ficar putos comigo falando, dizendo peladão, mas eu tô falando aqui, gente, sabe, não é possível que não dê para contratar alguém que consiga botar a bola para dentro. Mas antes que o pessoal venha aí com preconceito com o peladão, lembrem-se que o Hamilton, um dos maiores ídolos da história do Manaus Futebol Clube, se destacou aonde? No próprio peladão. Então, cara, se vocês não conseguem achar isso nas divisões, na Série A2 da vida, não sei o quê, vai olhar peladão, cara. De repente você acha ali um talento, um cara que consiga colocar a bola para dentro. Pelo amor de Deus, porque quando a gente assiste um jogo do Manaus Futebol Clube, cara, é sofrível, sabe? A dificuldade que o time tem que fazer gol. E quando ele consegue fazer gol, sabe? É mais daquela base do
Vamos, porra, sabe? Bota o time pra dentro, bota, sabe? É aquela coisa no peito e na raça, e no desespero, e na bola espirrada ali. O que não dá, cara. Isso é uma coisa que funciona. Um jogo sim, um jogo talvez, mas não dá para resolver o problema o tempo inteiro. E esse que é o grande problema do Manaus nesse campeonato. É porque ele não vai conseguir resolver sempre da mesma forma. Tem que ter alguém ali que consiga fazer, como diz, esse tipo de jogada, cara, que é a alma do futebol. O futebol existe para isso, cara, para que a gente consiga colocar aquela bola, aquela esfera no fundo da rede. Então tá faltando isso aí para o Manaus. E agora eu vou trazer aqui o segundo ponto aqui da minha crítica ao Manaus FC, e ela tem a ver com esse cara aqui que no sábado acabou ganhando mais uma Liga dos Campeões da Europa. Eu tô falando de Pep Guardiola, campeão aqui pelo City. E aí muita gente deve estar perguntando, ô caralho, mas por que cargas d'água? O que tem a ver o Pep Guardiola com o Manaus Futebol Clube? E o gol ali que saiu, né, do Sassá pela falha ali do Reinaldo. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, o Reinaldo falhou nesse lance, evidentemente, porém, o Reinaldo vem fazendo um grande campeonato pelo Manaus. Então, afinal, de quem foi a falha? Conceito, pessoal, conceito de jogo, e eu boto na conta desse cara aqui, na verdade não dele, mas dos técnicos brasileiros que acham que o estilo de jogo de Pep Guardiola você consegue repetir na Série A, na Série B, na Série D, sabe? E isso eu acho uma coisa muito complicada. Por quê? Porque nos times do Pep, o goleiro pega a bola, sai batendo a bola e joga ali de zagueiro, joga de líbero. Todo mundo, por exemplo, se você olhar o sistema defensivo, por exemplo, do Manaus, toda jogada ali que o goleiro tem que fazer a reposição, ele não faz pelo tiro de meta. Ele toca a bola para os zagueiros, os caras vão saindo para o jogo e aquela coisa toda. Legal, bonito, esteticamente bacana, sem dúvida nenhuma, é muito bonito ver um jogo assim. Porém, cara, não é toda vez que você vai conseguir fazer isso, por exemplo. Vamos ver aqui de novo o gol do Sassá. Para progredir, então na minha visão, justo. Recuo de bola até o Reinaldo, ele perdeu para o Sassá, vai pintar o primeiro, gol do artilheiro! Bobeou, ele crava! Sassá! Você tá vendo aí a jogada, o Sassá simplesmente pega a bola ali, dá uma roubada ali do Reinaldo e faz o gol. Nesse tipo de situação, nesse tipo de caso específico, pessoal, o que resolveria isso aí? O bom e velho futebol raiz brasileiro, pessoal, que é o que, cara, tá vindo na sua direção, goleirão, o cara que é o artilheiro da porra toda, o cara que tá jogando pra cacete, que tá fazendo gol adoidado, mete o bico na bola, bola pro mato que o jogo é de campeonato, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, às vezes, o que eu percebo? Tá todo treinador brasileiro, sabe? Principalmente os treinadores mais jovens, querem repetir os conceitos desse cara, mas eles precisam entender o seguinte, Pepe, se não me engano é o terceiro ou segundo técnico, que mais gastou com reforços na história do futebol. Então, o cara consegue trazer jogadores que têm o calibre para desenvolver aquilo que ele quer, aquilo que é a filosofia dele de jogo. Então, deve ter uma explicação, por exemplo, para uma Kombi custar um valor e uma BMW custar outro valor. Sabe? E aí a gente não está desmerecendo os atletas, mas os próprios atletas sabem disso. Que um jogador que atua numa Premier League, que disputa uma Liga dos Campeões, tem um X nível. Jogador que disputa a Série A do Brasil tem outro nível. Jogador que disputa a Série D, a Série C, por aí vai. Então, às vezes, o que eu vejo, e isso não é uma coisa específica, por exemplo, do Manaus, mas de muitos treinadores e muitas divisões, por isso que vira e mexe a gente vê um gol, por exemplo, que sai numa jogada semelhante a essa aí do Reinaldo. Aí o cara vai dizer assim, então não se deve jogar bonito? Claro, sempre você deve tentar jogar bonito,
mas quando não dá para jogar bonito, meu amigo, mete o bico na bola, porque o que interessa no fim das contas, e principalmente num encontro tão importante quanto esse que o Manaus teve, era sair de lá com a vitória, pelo menos com um empate, já que estava jogando no território adversário. Então, no fim das contas, é isso. Pessoal, pensa nas ideias desse cara, querem trazer as ideias desse cara para o jogo, que é um jogo bonito de se ver, porém, muitas vezes o que funciona é aproveitar as características que os seus jogadores têm. Isso é uma coisa que funciona na Série D, que funciona na C, que funciona na B, que funciona na A, que funciona no campeonato da Tailândia, da Groenlândia, no campeonato da Arábia Saudita, onde for. O técnico tem que tentar extrair daqueles jogadores o melhor e extrair, olhar para o seu elenco e dizer assim, cara, o que eu consigo fazer com esse elenco? Esse elenco consegue jogar bola de pé em pé, consegue jogar tipo o Manchester City? Porra, se conseguir, ótimo. Não consegue, não tem como fazer, faz o feijão com arroz, cara, que dá certo, que funciona. A gente viu muito isso na história do futebol brasileiro. Muitas equipes aí que não tinham condições de disputar em pé de igualdade com o talento de outras demais, simplesmente apostaram naquilo que eles tinham e acabaram, às vezes, até se dando bem. É isso que eu tinha a dizer sobre o Manaus Futebol Clube e vamos, que aqui, como vocês sabem, o futebol não para.